teólogo, então a gente já vai ter muito papo só por aí. Eu também sou jornalista, né? Então a gente vai conversar sobre muitas coisas, mas o principal de hoje, porque eu convidei ele aqui, é pra gente falar sobre histórias de exorcismo, possessão, que ele disse que tem, e algumas ele já presenciou ali junto com a pessoa, né? Tava presencialmente ali junto e vai contar tudo pra gente. Por que que ele presenciou tudo isso? Porque ele é o padre exorcista? Não, ele é um pastor, porque dentro da igreja dele já aconteceu casos assustadores e ele vai contar aqui pra gente. Com vocês, Daniel Lopes! Valeu. Obrigado, Daniel, por ter Eu que vindo. agradeço o convite aí, prazer estar com vocês e parabéns pelo nome aí. Parabéns pra Seus você pais também. têm bom gosto aí pra nome aí. Pois é, parabéns pra você também. Eu gosto muito desse nome, sabia, Eu Daniel? também. Você gosta também? Você vê, é um personagem na Bíblia que ele é quase irrepreensível, né? Nunca deu uma mancada, né? Não vejo nenhum delito ali, nenhuma escorregada. É verdade. Reto, correto, cheio de valores, né? E o que eu me identifico muito com o Daniel da Bíblia é que assim, na hora que eu não acredito, não adianta querer que eu faça reverência pra nada não, porque eu não vou fazer. Sim. Não vou fazer, a gente pode discutir, você pode tentar me convencer e falar, gente, não vou. E aí muitas vezes já é jogado na cova dos leões. É verdade. Mas quem nos julga é Deus, né? Deus é o nosso juiz. Quem nos julga, Deus que me julga. Quem nos julga é Deus. A palavra final é dele. Daniel Deus é meu juiz, é isso? Dan é juiz e Dani é o meu juiz. E El é Deus. Daniel, né? Meu juiz é Deus. Olha aí, tá vendo? Descobrindo o segredo. É um nome legal. E eu brinco um pouco com hebraico, eu estudei hebraico, sinagoga. Tem outra palavra bíblica para juiz que às vezes é mais usada, que é shafat. Mas Dan também é juiz. São duas palavras que... O livro dos juízes não é o livro... Não usa essa palavra. É Sefer HaShoftim. Então é o livro dos shafat, né? O dos shoftim, que são o livro dos juízes. Mas só para corrigindo para quem... ele falou errado. O juiz não é Dan, não. É shafat. É porque as duas palavras significam juiz. Muito que bem. E, inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Daniel? Que você é pastor, mas primeiramente você se apresenta como jornalista quando você vai nos lugares, assim, por exemplo, podcast, essas coisas, né? Sim. Porque no meu canal principal, que é o Daniel Lopes com Z, ali é só conteúdo jornalístico. Até o pessoal fala, mas você não fala nunca de Deus? Eu falo de Deus no canal Desvendando o Original. Tem um outro canal. Tem um outro canal. O Desvendando o Original é estudos teológicos, bíblicos, ou as histórias sobrenaturais, que eu conto lá também. Que também tá Holy Ghost Stories, né? Tem lá também, pra quem gosta. Eu tenho um canal que é só de cultura pop nerd, filme, série, que é o Cristão Geek. Aí tá na cara que é cristão, né? E tem o Manual da Independência, que é mais de empreendedorismo e tal. E tem o canal Daniel Lopes Cortes também, que é de corte do meu canal principal. Quantos canais ao todo? Então, tenho... com o canal de cortes aí são 5, né? 5 canais. 5 canais. Você que administra tudo, assim? Não, ou... tem uma equipe. Tem uma galera que me ajuda. O de corte, principalmente, é só a equipe, né? Os cortes do podcast e tudo, né? Já tocam pra mim lá, graças a Deus. Né? E, cara, eu fui, assim, olhar seu currículo, né, pra vir pra cá. Eu já te conhecia, porque eu já vi vários cortes seus na internet, no podcast, né? Você foi no Flow, né? No Inteligência Limitada também, fui lá recentemente, junto com o Vilela, um abraço, Vilela. E, cara, eu falei, o Daniel é incrível porque você fala desde o Trump até histórias de um demônio que sabia que o cara tava sem cueca. Eu falei, caramba, é uma enciclopédia, né, o cara. Uma vez eu tava dando aula na Federal do Rio de Janeiro, na área de... na escola, faculdade de educação, né? Eu dava filosofia da educação. Aí a gente sempre conversava com os alunos, um aluno falou assim, professor, você é aquele cara que sabe nada sobre tudo, né? Aí eu falei, cara, eu acho que você me ofendeu, né? Foi o hater, eu não sei se você quis elogiar, mas eu acho que você, sem querer, deu uma ofendida. Eu sou especializado numa coisa. Aí ele falou, qual? Eu falei, eu tenho mestrado, doutorado em linguística. O resto eu sou curioso. Apesar de que eu tenho formação também na área da teologia, né? Na área da filosofia. Mas eu tenho alguma especialização, mas eu dou pitaco em vários assuntos diferentes. Eu fui me especializando em geopolítica, né? Porque eu trabalhei no Exército, na área lá de operações psicológicas e tal. Então me especializei um pouco nessa parte de guerra, né? Estratégia de guerra, geopolítica. Então hoje eu digo que eu sou especializado principalmente em jornalismo e geopolítica. E eu tenho a formação na teologia, na linguística e na filosofia.
E aí você vai misturando, né? Um dos maiores analistas geopolíticos hoje é um linguista, né? Que é o Chomsky, Noam Chomsky. Começa na linguística e vai para a geopolítica. Então eu fiz uma jornada parecida com ele. Ele está quase 100 anos, inclusive ele está no Brasil aí. A esposa é brasileira, ele está fazendo tratamento, acho que de saúde, que é alguma coisa assim. Então, eu dou pitaco em vários assuntos, né? Mas eu acho que é importante, né, a gente saber falar de tudo um pouco, né? Não igual o seu aluno falou, sabe, né? Nada sobre tudo. Sabe nada sobre tudo. Ou seja, é como se você falasse sobre um monte de assunto, mas soubesse só nada de nenhum deles. Se né? colar, colou, né? Vai, né? Você fala 2 mais 2 é 5, ninguém reclamou, fica valendo. Então fica. E você sabe que eu já passei por isso também, Daniel, de falar, gente, o que eu faço da minha vida? Porque eu sou um contador de história. A orientação vocacional, no meu caso, sempre foi um problema, né? Porque você gosta de várias coisas, né? Eu fiz vestibular no mesmo ano para medicina, produção cultural e jornalismo. Produção cultural e medicina. Onde que eu fiz produção cultural. Na verdade, não foram 3, foram 4. Eu esqueci de uma. Medicina, que eu tentei na Unirio. Produção cultural na Federal Fluminense, que eu fiz. Não concluí, porque não tinha como. Jornalismo na UFRJ, que eu concluí. E técnico profissionalizante de música na Escola de Música Vila Lobos. Então, foram 4. Meu Deus, Daniel. Um não deu, que foi medicina. Os outros 3 eu fiz ao mesmo tempo. Entendi. Era manhã, tarde e noite. Entendi. Mas desses 3 eu só concluí jornalismo. E sem esquecer que você é surfista também. Também, surfista, tinha patrocínio, né? Competidor, Eu surfo ainda, mas não competição, né? Cara, eu não sei nem subir nem no skate, nem na prancha, nem em lugar nenhum, né? Eu falo skate porque é tudo, né? Sim. Pra você se equilibrar em cima. Quem não acredita, quiser olhar no Instagram lá, e não é inteligência artificial, não. Tem provas documentais. Né? Não é IA, não. É o Daniel lá. Eu surfo ainda. Mas você sabe que quando eu vi pelo lado, né, de pastor, né? Sim. É uma coisa curiosa, porque a palavra pastor é igual político, né? Também você trabalha com geopolítica e tal. Mas a palavra pastor e a palavra político... Às vezes dá um... Pelo menos na nossa sociedade aqui no Brasil, a gente está muito enviesado para um lado negativo, para os dois lados. Sim. Você vê isso também? Tanto pro pastor como pro... pastor é tudo enganação. Sim. Político também, eu não confio em nenhum. Isso é uma tristeza, né? Eu tenho um entendimento que até os anos 80 era uma visão um pouco mais positiva, assim. Pastor é aquela pessoa simples, mas é uma pessoa muito correta. Que tem fé. Ela não mente, ela não engana, ele tem valores, princípios. Mas depois que veio, acho que a teologia da prosperidade, com esse negócio de venha para Jesus e fique rico. Aí começou na linguística a gente chama de ethos, né? Que é tipo como a pessoa se apresenta, né? A imagem. Saiu desse ethos do cara que é simples, pode ter pouco estudo, mas é uma pessoa correta e com valores. Passou para um negócio assim do cara que quer... Aquele vendedor de carro usado. Mesmo, Sabe né? quando o cara quer te empurrar um carro usado que tá cheio de problema? Parece que o pastor virou isso, né? Esse cara quer me enrolar para chegar no meu bolso. Né? Então. Eu acho que teve essa guinada aí, né? E aí, também, pelo lado do pastor, você é pastor na Bola de Neve, é Sim. isso? E a Bola de Neve, pra mim, não se assusta com esse relógio não, tá? Que ele toca de vez em quando. Eu comprei ele propositalmente pra assustar a gente durante esse episódio. Mas a Bola de Neve é uma religião, né? Sim, é uma igreja protestante. Uma igreja protestante que eu ouvia desde a época quando eu tava no ensino médio. Que eu acho que foi o boom dela, sei lá quanto tempo mais ou menos ela se instalou aqui no Brasil. Acho que é de 98, se não tô enganado. Era a época que eu estudava, Britney Spears lançou o CD dela em 99. E era a época que eu era adolescente, eu gosto dela, então... Ela era aquela I Did It Again? Oops, I Did It Again, a coreografia toda, menina, você não tem noção. Você é surfista, eu sou dançarino de Britney Spears, brincadeira. E aí eu me lembro que era essa época que eu tava estudando, e aí eu me lembro que foi meio que uma febre, assim, entre nós, adolescentes. Deu uma bombada, né? Nossa, você ouviu essa igreja nova? É uma igreja que tem o púlpito deles, o altar é uma prancha. Eu era católico de grupo de jovens, eu achei um absurdo. Eu falei, imagina isso. É absurdo, heresia, né? Que heresia, que é isso? E o pastor é um surfista, também imagina. Tá vendo? Aí a gente tem aquela... virou bagunça. A gente tem aquela coisa da nossa avó, né? Tá vendo? Na minha época a igreja não era assim, era... Só que assim, eu nunca fui Mas você é daqui de São Paulo mesmo? Nascido em São Paulo? Eu nasci em São Bernardo. São Bernardo, né? Entendi. Que é pertinho daqui, mas sempre morei aqui em Santo André. Morei um tempo em São Paulo. Entendi. Quando eu fazia USP lá, morava lá, mas aí eu voltei pra cá. Entendi.
Mas assim... Você fez na USP o curso lá de cinema? Lá de Não, produção? eu fiz pós-graduação, Mídia, Informação e Cultura. Legal. É uma pós lá na USP. Eu queria Mas fazer... na ECA? Na ECA. Ah, legal. Isso, então, eu estudei na ECO, que é a Escola de Comunicação, né? Ah, da ECO? UFRJ. Ah, no Rio. Na Federal de Janeiro é ECO, ECO. Escola de Comunicação. Eu não sei quem veio... Escola de Comunicação. Comunicação. Eu não sei, eu imagino que a USP tenha vindo primeiro, né? Talvez eles botaram pra ficar meio parecido. Pra ficar ali lá, junto. Lá tem um plus, né? Que é Comunicação e Arte, né? Na ECA, aqui em São Paulo, né? Legal. Escola de Comunicação e Artes. Eu me formei em 2015 na pós lá e eu ia engatar um mestrado lá pra cinema. Legal. Só que de verdade, assim, eu não sabia... É um tema que eu amo também, já te falei, né? Eu amo. Cinema, você quer acabar comigo, você fala de cinema. Até hoje eu tenho vontade de fazer minha mente dobra e acabou, esqueci. Dá licença um pouquinho, gente, agora é cinema. Amo. Eu tenho vontade ainda de fazer, mas um curso mais prático mesmo pra de montar set, não pesquisar cinema. Tudo bem que tem a pesquisa durante a grade ali, mas eu tenho vontade de fazer um curso mais técnico mesmo de cinema fora. Então, lá, desculpa te cortar, na UF, onde eu estudei produção cultural e depois eu fiz o doutorado em linguística, mas o doutorado em outro campus, né? O campus da produção cultural é o IACS, que é o Instituto de Arte e Comunicação Social. O curso de cinema é lá também. Então. E eu ficava na produção cultural só olhando assim, poxa. Só andando, posso dar um pulinho ali. Eu queria tanto estar ali do lado do cinema. Por que eu vim parar em produção cultural? Eu cheguei a prestar mestrado na UFSCar, que é de São Carlos, São né? Carlos. Aí eu passei pra fazer cinema lá. Entendi. Fiz 3 meses e falei, não. Não, eu não conseguia. Tá muito teórico? Porque eu tava à distância? Não, eu tava com um projeto, né? O meu projeto, na época chamava Lenda TV, que era produzir pra internet. Não tinha como. Eu tinha que escolher. Pra encaixar não, ali, não dava. Eu não tava conseguindo. Entendi. E aí eu falei, não, agora eu vou me dedicar. Logística, vou me dedicar ao projeto, né? Pra gravar, pra fazer as coisas. E eu acho que eu fiz a escolha certa. Tô pensando aqui que se eu der mole, eu que entrevisto. Qual Daniel tá entrevistando? Jogo eu sou curioso. Eu também sou curioso, gosto de cinema. Quero saber dessa história, né? Pode perguntar. Tentei perguntar tudo antes da gravação pra eu não inverter o papel. Não, mas imagina, não tem problema nenhum, Daniel. Fica interativo papo, também. Não tem tempo, né? não. E aí foi isso. Aí eu fiz 3 meses, mas parei. Mas eu ainda tenho vontade. Tanto que o meu projeto começa como um projeto de curtas de terror. Legal. Aqui a minha casa, ela é uma casa cenário, né? Então Sim. eu decorei ela inteira pra gravar aqui dentro. Então eu gravo curtas aqui. Você gosta do Shyamalan? Eu amo o Shyamalan. Acha legal? Você já viu os curtazinhos dele? Não, curta não vi. Pô, tem uns e tem alguns documentários sobre ele que mostram o trecho dos curtas. Mas são antigos, assim, antes dele... Antigos, ele meio garotão, bem jovem, assim, Já que você falou de curta, né? O filme que eu mais gosto dele é A Vila. A Vila acho sensacional. É o que eu mais gosto. Sensacional. Porque, cara, é um filme que ele consegue misturar suspense, terror e um drama. Sim. Porque é drama, né? Sim, na hora que a menina... Na hora que ela sai, spoiler, na hora que ela sai naquele muro que meu Deus, minha vida é uma enganação. Eu não sei... Gente, tô sem chão. A Vila, pra mim, é assim... É um contexto filosófico dentro da nossa sociedade, dos medos que a gente tem, de coisas que são construídas. Alienação também. Alienação de uma vida que a gente não pode ver fora daquela bolha que a gente conhece. Tem uma questão curiosa ali, porque é uma alienação que às vezes é com um propósito muito bom, mas acaba sendo algo ruim, né? A intenção às vezes é boa de proteger. Tipo aquela mãe super protetora, mas seu filho fica completamente despreparado pro mundo que ele possa vir a descobrir, né? A menina, e é engraçado que é a menina cega que vai atrás de um novo futuro. É uma menina cega que não enxerga e ela que descobre que a vida dela não era aquela vida colonial que ela vivia, aquela coisa antiga. É como se fosse aquele cego que enxerga melhor do que os videntes, né? Seria nesse sentido, né? A Vila, pra mim, é um dele que eu não gosto muito, é o Dama na Água, não sei se você já assistiu. Dama na Água. A Dama na Água eu acho interessante, aí tem a ver com o nosso papo aqui, porque ele é um filme todo recheado de uma simbologia do tarô. Então envolve uma questão meio espiritual, sobrenatural, interessante. Se você olha a tipologia dos personagens, você tá vendo as cartas do tarô ali de cara, né? Aí tem gente que ouve e fala, pô, o cara diz que é cristão, tá falando de tarô. Não, o pastor falando de tarô. Os caras já estão assim, ó, tá amarrado. Né? Tá amarrado. Sal grosso nele. Na verdade, como eu amo muito a linguística, os idiomas, o alfabeto hebraico ele tem 22 letras, né? E o tarô, as cartas principais, né, são 22 cartas, são os arcanos maiores. Então existe uma equivalência muito interessante entre as letras do hebraico e o tarô. Então, na verdade, quando
você tem um entendimento da simbologia das 22 letras hebraicas. Eu estudando hebraico sem saber, eu já estava estudando o tarô. E aí, o tarô, na verdade, ele traz arquétipos que me ajudam a entender não só o idioma hebraico, mas entender arquétipos que estão impregnados na Bíblia também. E na Dama na Água tem esse elemento, tem, né? Tem, por exemplo, um personagem, não sei se você lembra disso, que é um personagem que ele só malha um braço. Ele tem um braço forte e um fino. Lembro. E tem uma carta, eu não me lembro qual é a carta. Eu sempre esqueço porque depende do tipo de baralho, mas tem um personagem no tarô que ele tem um braço forte e um fino. Então. Aí eu falei, poxa, agora será que o Shyamalan tá extraindo as ideias de dentro da provavelmente. Com certeza. Com certeza. O cinema é muito impregnado. E aí é o que você tinha falado antes, né? Que o seu público gosta muito de entender o sobrenatural, mas colado com a realidade. Então eu faço isso com o cinema. O cinema geralmente é ficção, mas ele está colado na realidade. Sim. Muitas vezes numa realidade espiritual que quem não domina essa linguagem não entende nada. Não entende. Pra mim, tá muito explícito isso no filme A Bruxa. A Bruxa, com certeza. Né? Tem tudo a ver. A Bruxa, pra mim, ele é... A gente até estava comentando, eu e o André aqui um dia, né? Que será que a bruxa não é uma grande paranoia da cabeça da menina? Ou ela é levada a acreditar? Ou ela sempre acreditou que era bruxa? E deixar isso em aberto é sempre legal, Isso ia falar, né? fica muito aberto. Esse é o cinema que sobe de categoria, né? Que é um cinema que ele não te dá todas as respostas, ele deixa você pensar. Eu falo que é filme de terror para adulto. Porque hoje a gente fica numa passividade tão grande que a gente não quer pensar, não quer... Não. É tudo mastigado e entregado. Esforço zero, né? Isso. Aí o cara fala assim, eu quero ver um filme só pra distrair, não quero ver filme cabeça não. Eu falo comigo ao contrário. Como eu gosto de pensar, eu quero ver um filme que me leve a pensar. E Humberto Eco, já que a gente tá falando de comunicação, ele tem um livro que é A Obra Aberta, né? Então a obra aberta é assim, a interpretação tá aberta. Você usa a sua inteligência para tentar montar a sua resposta, né? Tem até um livro chamado Jogo da Amarelinha, né? Em espanhol, Rayuela, que é do Julio Cortázar, que é uma ideia sensacional, tem tudo a ver com cinema, na minha opinião. É um livro que você pode ler ele da primeira página à última, ou você segue um roteiro que o autor coloca, que você pula algumas páginas. Se você pula algumas páginas, como num jogo de amarelinha, né, que você pula as casas, a história é totalmente diferente. É outra história. Entendi. E dá pra ler de várias formas diferentes. E é o mesmo livro. Então esse livro é uma obra aberta e pra mim o bom cinema, as boas histórias são histórias abertas, né? Aquela história que termina e o cara fala, ué, mas terminou? Eu falo, que bom que terminou assim. Né, mas eu percebo, Daniel, não sei se essa é uma percepção sua também, que a massa não gosta muito, não. Não gosta. Porque leva a pensar e tem a fobia de pensar. Terminou assim? Ah, mano, que bosta. Não quero pensar, porque ela sai, ela tá comendo a pipoca dele ali, tá assistindo, então... Ah, meu, que bosta, esse filme terminou assim. Geralmente, não, mas você pode ter uma interpretação. Ou o cara fala que bosta, ou ele fala, deve ter uma segunda parte. Deixou aberto pra segunda parte, mas eu não gostei dessa parte. Não tem segunda parte não, meu irmão, é só isso aí. Então, exatamente. Mas como? Eu falei, o filme artístico é assim, cara. E o cinema, acho que ele tem essa missão um pouco, né? Que é se despertar. Fazer a gente pensar, não só ter aquela fruição estética de falar, cara, que história bem contada, que emoção bem colocada, mas também, assim, você sair do cinema e sentar com os amigos e falar... E aí? O que você entendeu do filme? O que você entendeu? Aí cada um é legal, né? É maravilhoso. Mas isso que eu falo que eu acho que frustra grande parte das pessoas, porque elas querem uma explicação. Mas o que é, Daniel? Fala pra mim. Fechado, né? Quer que se feche, né? Inclusive, atrás de você aí, não sei se você viu, quem que tá ali, a Regan, né? Do Exorcista. Essa boneca, esse busto que tá aí, inclusive, eu queria agradecer ao Alessio, meu amigo Alessio, querido, muito obrigado por ter emprestado, porque isso pra mim é uma obra de arte, né? E é uma obra de arte mesmo, porque é o trabalho do Alessio. O Alessio, ele faz esses bustos da Regan. Na verdade, ele não faz só o busto, né? Ele constrói o busto e constrói também a Regan em tamanho real. E aí eu conheci o Alessio o ano passado na Horror Expo, que é a feira que tem aqui em São Paulo, né? A maior feira de São Paulo e do Brasil também, dedicada somente ao terror, ao horror, né? Ao nosso gênero tão amado das trevas. E o Alessio tava com um stand atrás de mim, com uma Regan em cima da cama, assim. E aí eu conheci ele, falei, Alessio, você
constrói as Regans. Ele falou, Daniel, eu construo bonecas da Regan McNeil do Exorcista. Então, Alessio, obrigado por ter emprestado essa relíquia, porque pra mim é uma relíquia. Aqui tá aqui junto com atrás do Daniel Lopes aqui. E, inclusive, se vocês quiserem conhecer o Instagram do Alessio, é alessio.studio. Beleza? Vou colocar aqui na descrição. Se eu não colocar, vocês me cobram. Mas obrigado, Alessio, por ter emprestado o busto assustador, incrível e maravilhoso da Regan de O Exorcista para esse episódio do LendaCast de hoje, que a gente vai falar sobre possessão. É incrível, né? Eu falando, né, já entrando no nosso tema de hoje... São vários assuntos que a gente gosta não, mas comum, atrás né? de você tá a Regan, sim, acho que tem a ver... Que uma coisa que todo mundo fala que a gente tá falando de filmes de terror, mas uma coisa que parece que é unânime e nem é, às vezes nem é tanto uma opinião formada, eu acho que é mais um inconsciente coletivo que tá na cabeça de todo mundo do filme Exorcista, por exemplo. Marcou uma geração. E é engraçado que eu já vi gente, Daniel, que nem assistiu. Sim. E fala, não, esse filme é foda. Você já assistiu? Não, mas me falam, eu vou assistir. Porque não se fazem mais filme como antigamente. Então parece que é o inconsciente coletivo, que é aquela coisa do que a gente falou no começo, do pastor e do político, né? Sim. Todo mundo é ruim, a gente não quer ouvir ninguém. Tem aquela... como é que fala? Na linguística tem um conceito assim que é a memória coletiva. Então. Né? Que é todo mundo pensa a mesma coisa. O Exorcista entrou na memória coletiva como uma obra-prima maravilhosa, mas a maioria não viu. A maioria não viu, exatamente. Eu vi a versão do diretor, né? Que é mais encorpada ainda. Nossa, eu não sei se eu vi essa versão, cara. E tem uma história... Não é muito de terror, mas é um pouco de terror, um pouco engraçada. Na versão do diretor? Da minha experiência vendo... você assistindo o Exorcista. Assistindo. Você quer que eu conte? Claro, por favor. Então, você assistiu, você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Eu lembro. Eu devia ter uns... deixa eu ver aqui. 26, 27 anos. Então não era criança ainda. Não. Já era adulto. Eu tive aquela experiência que eu te contei antes do programa, quando eu era criança. E por uma distração dos meus pais, eu ouvi uma parte do filme sem eles perceberem. Como é que foi isso? Então, eu morava numa casa... E o quarto dos meus pais era no final do corredor, assim. Então, se a porta tivesse aberta e a televisão tivesse ligada, eu conseguia ver a televisão do corredor. E aí vieram algumas visitas lá, eu acho que era minha tia, Rejane, que foi minha tia que me iniciou nos filmes de terror. Alô, Rejane. Não só nos filmes de terror, mas na cultura pop nerd também, Star Wars, Indiana Jones, né? E eu acho que tava uma galera assim lá em casa, tipo minha tia, minha mãe, meu pai, alguns vizinhos, amigos. E... era uma época... Aí eu era criança, tá? Era uma época que acho que o videocassete, o VCR, tava começando. Assim, VHS e tal? Tava VHS zona. Tava... Era um patrimônio ter um vídeo. Né? Então, eu tinha do Titanic, eu tinha do Mickey. Sim, é chato que mofava, né? Tinha que limpar. Isso. Era horrível aquilo. Então, eles estavam assistindo o filme com a porta meio entreaberta. E eu fui chamar minha mãe pra, sei lá, mãe, tô com fome. E aí, quando eu entrei no quarto e ninguém viu. E aí, tava passando o filme. Aí eu fiquei vendo e eu fiquei meio impactado que eu peguei. Eu me lembro exatamente quais cenas que eu vi, mas eu sei que eu tava meio assim, paralisado, olhando o que é isso. E aí, quando alguém viu que eu tava ali, falou, sai daí, você não pode ver isso não, sai. Lá. Aí piorou mais ainda a experiência, né? Que você, caramba, eu fiz uma coisa já vi agora, porque aí viu marca, uma vez, né? Já era, aí né? Aí fica marcado. Aí depois, muitos anos, eu já devia ter próximo de 30 anos, eu acho, talvez um pouco mais, não me lembro. Acho que por aí. Eu e minha esposa estudamos na Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz jornalismo, ela fez produção editorial, que é edição de livros e revistas e tal. Mas a gente fez várias disciplinas junto do ciclo básico, né? E numa disciplina que ela estava fazendo, que eu não me lembro qual era, nem quem era o professor, eles passaram como dever de casa, ela tinha que assistir a versão do diretor do Exorcista no cinema. Só que minha esposa não assiste filme de terror de jeito nenhum. Ela não gosta. Deram como lição de casa pra ela. Aí ela falou, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, se quiser eu vou ao cinema, assista e tipo, eu faço o trabalho pra você, eu te passo as informações. Aí lá, mas aí é sem graça você ir ao cinema sozinho, né? Eu falei, você então escolhe. Você falou que não gosta de filme de terror? Então vamos. Aí ela, não, eu vou. E nós fomos a um cinema que é um cinema pequeno, lá perto da... Eu moro em São Paulo hoje, mas eu tenho casa no Rio ainda. É um shopping pequeno, um cinema pequeno, uma coisa bem simples assim.
E era, tipo assim, uma terça-feira à tarde. Mas eles estavam passando de novo essa versão do diretor? Tava passando a versão do diretor. Tava um hype, assim, versão do diretor. Entendi. Passando no cinema, né? Tipo a versão que nunca ninguém viu. Talvez, se pesquisar na internet, a gente acha qual foi o ano que teve esse negócio da versão do diretor passando no cinema de novo. Aí... a gente foi assistir, aí o cinema bem vazio, que faz um filme de terror ficar pior, né? Ainda mais Exorcismo de Emily Rose foi parecido. Você foi no cinema? Fui, cara, tava vazio, só tinha eu, minha esposa e um casal de amigos. E os demônios na tela. Aí eu com medo de alguém surtar ali, vir com um canivete, um gilete, uma faquinha, né? Esse é meu medo real. Eu toda hora olhando pra trás, assim. Aí a gente vendo o filme ali, e minha esposa toda hora fechando os olhos, que ela não queria ver aquela coisa assim, né? Aí de repente, sentaram 2 jovens próximos assim a nós, né? E aí chegaram atrasados e tal. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, aí eles falaram assim: aí, cara, qual filme que é esse que a gente vai ver? Aí eu pensei, cara, o cara não sabe qual filme. Não sabe qual filme, entrar na sala de cinema e não sabe. Eu falei, tá estranha essa conversa. Aí eu já fiquei meio grilado, né? Preocupado. Rio de Janeiro, né? Aí ele falou: não tô nem aí, a gente ganhou o ingresso mesmo. Então acho que eles ganharam o ingresso e não sabia nem qual era a história. Aí tem uma cena famosa, que é a coisa tá começando a ficar estranha no filme, que quando chega o padre mais jovem, né, tem o Max von Sydow, que é o padre mais idoso, que é aquele ator clássico lá do Bergman, né, do Ingmar Bergman, sueco, né, Max von Sydow. E aí ele vem junto o padre jovem. E quando o padre jovem chega, eu acho que a menina ou o espírito ali tenta intimidar o padre, o jovem, e ele vira para o espírito ou a menina, tanto faz, né? Vira pro padre jovem e fala: sua mãe tá aqui conosco. Aí quando a mãe dele tinha falecido já. Quando ele olha pra cama, em vez dele ver a Reagan, ele vê a mãe. Nessa hora o cara deu um pulo, meu irmão, do meu lado. O cara falou assim: tá maluco, meu irmão? Vambora. Não vou ver esse filme, né? Que tá maluco, que isso, cara? Senão essa parada é muito sinistra e tal. E a gíria, né, do Rio de Janeiro. Aí... Mas foram embora? Foram embora. Aí ficou mais vazio ainda o cinema, né? Pai do Mas céu. assim, me ajudou um pouco a descontrair o clima, né? Eu ri um pouco, eu tava altamente tenso, né? Mas aí eu ri um pouquinho. Tem até gente que diz que pra dormir bem depois de um filme de terror tem que ver um filmezinho de comédia pra descontrair, né? Vai assistir. Então, essa foi a minha experiência. Aí eu assisti o filme inteiro, realmente é uma história pesada, o filme muito bem feito, obviamente. Linda Blair ali trabalhou, né, de forma brilhante. E colado com a realidade, porque foi baseado em fatos reais, né? A gente sabe que foi um menino, não uma menina. Falam que foi um menino, né? Ele tá vivo até hoje e tal. Ele tá vivo. Mas é uma história grotesca, né? Levaram na igreja luterana e o pastor luterano não sabia. Ele falou: cara, não sei mexer com essas paradas não. Leva no meu vizinho aqui, meu amigo padre, que ele manja desse Paranauê. Você tá falando da história real. A história real. Tá, a história real é, pelo que eu lembro, se eu tiver errado você me corrige, mas era um menino de 14 anos, parece, né? Eu acho que sim, também não lembro perfeitamente. Não tem livros, né, sobre e tal. Eles tentaram preservar a história do menino mudando de um garoto para uma menina. Para uma menina. Para desviar a atenção do público da pessoa real, para não expor, né? Já a Emily Rose foi a Emily Rose mesmo, porque ela acabou falecendo. Inclusive, eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele, que eu não pedi autorização para contar essa história. Eu participei de várias histórias sobrenaturais junto com ele. Ele é um amigão meu lá do Rio de Janeiro. Ele teve uma experiência sobrenatural idêntica a uma cena do filme da Emily Rose. Se quiser, eu já falo agora. Bora. Esse cara... Estou tentando imaginar qual cena. Então, vamos ver se eu... Foi a cena mais pro início do problema também. Esse cara, a casa dele estava em reforma e ele foi passar uma época na casa dos pais. A casa dos pais, eles venderam essa casa hoje, mas é uma casa muito bonita, assim, de frente pro mar. Eu tive o prazer de frequentar essa casa várias vezes. Só que o pai desse amigo, ele tinha muitas experiências sobrenaturais. Ele meio que era um pouco médio, assim, ele incorporava lá. E esse meu amigo estava dormindo no quarto, que era o quarto dele, quando ele era mais jovem, e o pai estava dormindo no quarto lá. E o pai começava a ficar meio incorporado à noite, começava a falar coisas sem sentido, assim. A maioria das coisas sem sentido, algumas coisas em português. E ele gravava os áudios e me mandava. Eu acho que eu consigo achar os áudios aqui ainda. Ele falava: Daniel, olha aqui como... Mas áudio é WhatsApp?
Não era, acho que não era o WhatsApp ainda, ele gravava no áudio do celular mesmo. Não sei como é que ele me mandava, não me lembro exatamente. Se era tipo chat do Orkut. Era alguma coisa. Era meio Orkut na época, eu acho. Que tem muito tempo já. Deve ter sido 2010 isso. Então acho que o WhatsApp não tinha, né? Eu acho que o iPhone é 2007 ou 2006, né? Até chegar aqui. Então, por exemplo, ele chegou um dia lá, o pai tava falando um monte de coisa. O que eu me lembro, o pai falava assim, ou o espírito, né? A vida é assim, ó, você vai, uma hora você cai. Falando algo nesse sentido. E aí ele entrou numa de querer perguntar qual era o nome do espírito. Aí ele falou, quem tá aí? Qual que é o seu nome? O seu amigo, né? Perguntando pro pai, meio ali incorporado. Aí o espírito falou, meu nome é Zebedeu. Era o nome que ele se apresentou, né? Zebedeu. E aí, durante o áudio, eu ouvi um barulho, ele falando, a vida é assim, uma coisa batendo, Aí o cara falou, quase que falei o nome dele. Ele falou assim, Daniel, você sabe que barulho era esse? Ele falou assim, meu pai tá deitado na cama, do lado da cama tem um armário. E tem um armário de madeira maciça, antigo, e tem a quina do armário. Meu pai tava dando soco com o dorso da mão, com toda a força na quina do armário. A vida é assim, ó, vai, pum! E ele falou, eu falei, cara, meu pai quebrou a mão. Aí ele falou que olhava pra mão do pai e não tinha nada. E no dia seguinte, ele pegou a mão do pai pra olhar, o pai falou, o que é isso? Ele, não é nada não. Porque o pai não lembra, né, dessas coisas, cara. Não lembrava. E não doía, será? O pai nem sabe. Não tinha nada. Ele falou, não tinha um vermelho, um roxo, uma marca, não tinha nada. Vários, 20 socões. E forte, imagino eu. Forte. E a mãe dele deitada do lado do pai e não acordava com a gritaria e com o soco. Então, no universo da ufologia tem muito isso, né? O casal tá deitado, um dos cônjuges ali é abduzido, o outro nem sabe. Tem esse clima, né? Parece que o espírito consegue fazer a pessoa ficar apagada ali. E eu não contei a cena do Emily Rose ainda. Nessa época que ele começou a querer interagir com esse Zebedeu aí, ele disse que um dia ele estava dormindo de bruços e de repente, de madrugada, ele foi esmagado na cama. Seu amigo? Meu amigo. Não o pai. Não o pai. Ele foi amassado, ele falou que ele afundou no colchão, como se algo estivesse afundando ele. E o negócio, ele estava deitado de lado, amassou tão forte o rosto dele no travesseiro que ele ficou cheio de marcas no rosto. Eu vi as marcas, ele me mostrou. Meu Deus, eu tô começando a ficar eu não sei se vocês se lembram disso, mas a Emily Rose, quando ela tava dormindo num dormitório da faculdade, ela foi amassada. Lembra dessa? Lembro. Até tem pelo que eu me lembro, tem um take de cima, assim, que é mostrado. E ela vai... Só que eu acho que ela tá de barriga pra cima e não pra baixo, né? E aí ela vai afundando, né? No travesseiro. Eu interpreto que isso seja uma espécie de afronta do espírito, tentando amedrontar, né? Tipo... Ou então ele querendo entrar na pessoa e não consegue. Ali, né? Não sei, fazendo a pressão pra baixo. Essa cena eu não vi. Ele me contou, então não vou dizer pra vocês que eu vi. Eu vi outras coisas, não é tão de terror, mas é um negócio altamente sobrenatural na história desse meu amigo. Nessa casa de novo. Essa casa era onde? Aqui em São Paulo? Não, em Niterói, em frente à praia de Piratininga. Daquela casa que você falou da praia. Que você viu. Tem um clima meio de espíritos ali, porque a praça, se eu falece, todos meus amigos vão saber de quem eu tô falando. Mas a praça, eu não sei se hoje permanece esse nome, mas a praça em frente à casa se chama Praça Allan Kardec. Então tem uma atmosfera. O pai do espiritismo. Tem uma atmosfera de sobrenatural ali, né? Não sei se a casa tem algo também, se aquela praça tem uma coisa que facilita essas coisas. Mas aí, qual foi essa outra história? Essa eu vi com os meus olhos. Eu sou testemunho ocular. Esse mesmo amigo. Esse amigo, ele... A vida dele oscilava um pouco, eu acho que agora estabilizou. Ele tinha fases boas, fases ruins. E ele estava numa fase ruim, tanto no relacionamento dele, tal, trabalho e tal, finanças. E ele começou a ter um tipo de um problema, a princípio gástrico, mas que não se confirmou como uma úlcera nem nada. Parecia uma situação de vampiro. Por quê? Não que ele bebia sangue, mas ele não conseguia comer nada, nem beber água. Tudo ele vomitava. Então um cara que era surfista, com um porte assim, né, fortinho, atleta, virou assim uma pessoa esquelética.
Mas não conseguia comer? Não conseguia comer, ele vomitava. Nem beber água. Nada. Nada podia encostar no estômago dele. Ele fez todos os tipos de exames possíveis e imagináveis. Cardíaco, gástrico, intestinal, H. pylori, úlcera, endoscopia. Anorexia não? Não era anorexia, não dava nada. Ele queria comer e não conseguia. Não era falta de apetite. Tinha fome. Morria de fome. Comia, batia e voltava. Vomitava tudo. Gente. E aí, ele sumiu assim por causa disso. E aí, cara, cadê? Tô fazendo exame e tal, não tô conseguindo comer, não sei o que é. O médico acha que pode ser algo no rim ou no coração, não sei o que. E aí eu falei assim, cara, vou ter que ir lá visitar ele, né? E aí, o que aconteceu? Ele não conseguia nem ficar em pé. E ele foi pra casa dos pais de novo. Então tá ele lá na casa dos pais de novo. Que é essa casa onde o pai incorporava. Não sei se foi o Zebedeu que fez isso com ele, né? Não sei. Eu sei que eu cheguei... Esse fato foi depois do pai dele ter incorporado, você sabe? Foi depois. Ah, entendi. Então já teve essa experiência aí com o pai. Né? Aí é uma hipótese que nunca iremos conseguir provar. Entendi. Se teve alguma relação do fato 1 com o fato 2, né? Mas se foi depois... Foi depois. Há grandes chances. Aí eu lembro que era no inverno e chuvoso, assim, tinha a gente que gosta de clima, né? Aí eu fico cenário de filme, eu assim. Eu amo. Neblina é minha preferida. É quase o padre chegando na casa da Reagan, com o chapéuzinho, com a malinha. A capa do filme tradicional e ele chegando, né? Maravilhoso. Então eu me coloquei no lugar do padre ali indo visitar a menina, né? Aí eu fui lá, falei, vou lá visitar meu amigo, né, cara? Pra, sei lá, a gente conversar, orar junto, ver se... Aí cheguei lá, a mãe dele bem triste e tal. E aí ela falou, falei o nome dele. Ele tá lá em cima, quiser, no quarto. Ele tá lá em cima, pode ir lá. Falei, tá bom. Cara, eu cheguei lá pra dar um ânimo nele, né? Sei. Pra botar ele pra cima. Mas foi difícil. Imagino. Ele tava assim, coberto, só o rosto pra fora, o rosto esquelético. E eu ver meu amigo naquela situação... Caramba. Eu acho que eu não consegui esconder minha surpresa ou minha preocupação. Eu acho que ele viu no meu rosto, né? Que eu olhei assim, eu falei, pensei, meu Deus. Caramba, como assim? Já tá avançado, tá grave o negócio. Tava irreconhecível. Ele chegou a pesar, sei lá, um cara da minha altura. Meu peso não é normal, porque eu magro eu peso 80 quilos, né? Hoje eu peso. Eu também. Eu peso 90. Eu também. Mas ele chegou a pesar, sei lá, 50 e pouco, não sei, 60. Nessa fase aí. Tava. Magéia. Sim, proporção ali, massa corporal, peso, tava... Aí eu falei, cara, que situação, hein, cara, o que tá acontecendo? Ele falou, Daniel, não consigo comer nada, cara, não consigo nem beber água. Gente, que desespero. Não sei como é que eu vou fazer. Aí ele falou, cara, já fiz tudo. Aí eu falei, cara, vamos orar, sei lá, vamos buscar a Deus e tal. Ele falou, vamos. Mas a gente ficou conversando, eu tentei entender, falei, mas como é que começou isso? Eu não sou médico, mas eu falei, vamos entender o início. Quais foram os primeiros sintomas? Aí eu fui conversando tanto com ele que eu perdi a noção da hora. E eu tinha que pegar minha esposa no catamarã. Pra cruzar a Baía de Guanabara lá no Rio, tem... Você atravessa a ponte, eu tenho tipo uma balsa, né? Eu tinha que pegar minha esposa na balsa, principalmente chovendo. Eu falei, não vou atrasar pra ela não ficar lá me esperando na chuva, né? E quando eu olhei o relógio, cara, eu tinha que cruzar a cidade, chovendo, engarrafado. Falei, Márcio, vou ter que ir embora, cara. E a gente nem orou ainda. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração rapidinho aqui. Aí eu pego minha esposa, deixo em casa e volto. Tá. Pra gente conversar melhor. Porque eu queria ter um tempo mais de qualidade com você. Aí ele falou, tá bom. Então eu fiz uma oração meio assim, tô com pressa. Sei, vamos rapidinho, né? Deus abençoe aí, tal. Deixa eu sair. Na hora que eu comecei a orar, que eu falei, Deus abençoe, tem misericórdia aí da vida dele. Aí ele fez assim, começou a olhar pro teto. Aí eu olhei pro teto, não vi nada. Aí olhando pro teto. Aí ele começou, não sei se vocês já tiveram experiência com isso. Ele começou não tive. Ele começou a orar em línguas. Já tive. Pessoas orando em língua e tal, orando em língua lá, falando em língua, olhando pra cima. De repente ele começou a falar, amém, glória a Deus, obrigado, não sei o quê. E aí ele fez assim e falou, tô curado. Aí levantou. Eu falei, peraí, cara. Calma. Levantou, ele tava só de... como se fosse uma samba cançãozinha assim. Só cueca. Aí eu vi assim o corpo dele, aí eu fiquei mais assustado ainda, tava né? Muito o cara tá esquelético.
Aí levantou e falou, tô curado. Falei, calma, cara, calma. Você pode até ter sido curado, mas calma. Pode ter tido uma, né? Pera aí. Aí eu falei, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui. Eu vou lá pegar minha esposa e volto, mas eu não posso sair daqui sem perguntar o que aconteceu. Aí ele falou, Daniel, na hora que a gente começou a orar, eu olhei pro teto do quarto, eu não vi o teto do quarto, eu vi o céu aberto, o sol, as nuvens. E veio caindo lá de cima um rio, uma cachoeira. E essa cachoeira caiu no meu estômago e começou a me limpar. E eu senti que eu estava sendo curado. E era o momento que estava talvez orando em línguas. É, orando em línguas. Ele estava vendo aquilo, falando glória a Deus, aleluia, obrigado, Jesus, não sei o quê. Aí ele levantou e eu falei, cara, legal a história, né? Mas fica quietinho aí, senta aí, cara. Você vai comer coisa, você vai cair coisa, aí, meu irmão. Você tá sem energia, senta aí. Aí ele falou, não, tô curado. Eu falei, cara, não é assim, calma, senta aí. Aí eu fui descendo, ele foi vindo atrás de mim, de camisetinha e samba canção. Eu de blusa. Falei, meu irmão, aí tu não vai morrer disso, vai pegar pneumonia. Não vem atrás. Fica no quarto aí, cara. Calma. Ele veio me acompanhando, a mãe dele. Que isso? Pera aí, cara, fica aí e tal. Aí eu falei, cara, eu vou te ligar daqui a pouco, deixa eu só pegar minha esposa. Aí eu fui, peguei minha esposa, deixei em casa e liguei pra ele. Falei, cara, o que é isso? Ele falou, Daniel, você não acredita. Eu bati um prato de macarrão agora, cara. Um pratão. Daniel. Eu estou curado. Aí eu falei, meu irmão, calma, você deve estar empolgado. Ele falou, não, eu tô zerado. Mano. Porque se ele comeu e não voltou, então... Ele falou comigo e bebi Coca-Cola, fiz tudo. E desde então ele melhorou, nunca mais teve. Nunca mais teve? Não. Tá aí firme e forte, normal, e ninguém sabe o que ele teve. Qual é a sua função, a sua atuação? A ordem da criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo? A Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam, então, rejubilando. Eles já eram anteriores a isso. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando ele cria os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer. No império das trevas, você não tem opção. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si e vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Aliás, a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas criou para Satanás e para os seus demônios. Ele cria, então, a partir do momento que tem a queda dos anjos. Obviamente, ele já conhecia tudo isso, mas ele cria para um dia lançar no lago de fogo todos esses inimigos de Deus, né? Então, a guerra espiritual é assim. Agora, você fez uma pergunta boa, porque, na verdade, a hierarquia se mantém. E o poder e as habilidades e capacidades também se mantêm. Por exemplo, Lúcifer. Era um querubim. Ele era um querubim. No livro de Judas... Mas o querubim não é o mais poderoso na hierarquia, né? Então, querubins e serafins, alguns colocam os serafins acima, porque eles estão os serafins são... Os 9 coros. Então isso daí na verdade é uma lista da Igreja Católica. Sim. E eu concordo com a maior parte disso, mas a questão, por exemplo, de serafins e querubins, a Bíblia não deixa claro quem é maior. Algumas pessoas dizem que os serafins são maiores porque eles são aqueles seres angelicais que estão na presença do trono de Deus. Eles têm 6 asas e 2 das asas cobrem os olhos. Para não ser fulminado? Não ser fulminado pela glória de Deus. Então, assim... De tão próximos que eles estão. Por isso que alguns os colocam lá. Mas a Bíblia fala que Lúcifer era
Acima de todos eles. Ele é um querubim. Então faz mais ele sentido. É o único que a Bíblia fala que é um querubim ungido. Existem outros querubins. O que quer dizer um querubim ungido? A unção significa... a palavra vem do hebraico de shemen, que significa óleo. Tá. Você derrama um óleo sobre a cabeça de um rei e dessa maneira você declara que ele é autorizado pelo Deus dos deuses para ser o rei da nação de Israel, por exemplo. Agora, isso significa o quê? Capacitado para uma obra específica. Qual era a obra de Lúcifer? A Bíblia diz que quando Deus criou a música, todos os instrumentos musicais faziam parte das vestes de Satanás. Olha que tremendo. Ele era o líder da adoração no céu. Então a Bíblia fala que nas suas vestes tem os símbolos sonoros, tem os instrumentos de corda. A música foi criada para que ele adorasse a Deus no céu. Então, alguns afirmam que não havia nenhum outro tão poderoso quanto ele, a ponto dele ter saído e levado tanta gente. Mas isso é discutível. Mas é discutível? É discutível, porque nessa lista, por exemplo, os serafins estão acima. Nesse sentido. Porque, por exemplo, não sobre ele ter caído. Na rebelião, ele não levou nenhum serafim. O que ele levou? Levou querubins, levou principados. Ele é um querubim que foi. Então, não é impossível que ele tenha levado um outro querubim. A Bíblia não menciona isso. Mas ele era um querubim. Mas principados e potestades ele levou com certeza. Então, quando você vê lá no livro de Judas, né, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a gente chama de capítulo 1, mas na verdade só tem aquele capítulo 1, né? Diz que Satanás estava lutando com Miguel, o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel... Sempre coloca o Miguel como o que luta com Satanás. Por quê? Porque ele é o mais poderoso? Porque, assim, na verdade, Miguel, ele é o príncipe de Israel. Nós, quando falamos de principados, a gente vai perceber que eles têm uma jurisdição geográfica, territorialista. Entendi. Então, Miguel está relacionado a Israel. Sempre é Miguel que tem a ver com Israel. Como Moisés era o grande legislador, e Satanás estava querendo o corpo dele. Moisés morreu e ele queria usar o corpo dele. E a Bíblia diz que Miguel entrou em luta contra Satanás. Mas a Bíblia diz que Miguel não ousou usar nenhum juízo difamatório contra Satanás. Ou seja, ele não foi na sua própria força. Ele disse: o Senhor te repreende. Ou seja, aparentemente ali, Lúcifer é maior do que Miguel. É? É. Mais na força de cada um. Entendi. Mas Miguel, quando ele invoca a força de Deus, ele vence. Então naquela batalha, Miguel ganhou e não deixou Lúcifer levar o corpo de Moisés. Muitos acreditam que se ele levasse, ele ia fazer o povo idolatrar, ia fazer Moisés ressuscitar, fazer alguma coisa para que ele pudesse usar aquilo contra Deus, né? Enganasse o povo. Então, assim, na Bíblia, Satanás parece ser o mais poderoso, não só do império das trevas, mas de todos os seres que foram criados. Mas não é, vamos dizer assim, errada a interpretação de que serafins sejam maiores do que ele. Por quê? Porque eles estão na presença mais próxima. São tipos de características, de poderes diferentes, né? Diferentes. É isso que a gente vai falar. Eu queria começar mostrando alguns textos da Bíblia que tem algumas listas. Por exemplo, em Colossenses 1,16, diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele fala de tronos, soberanias, principados e potestades. Essa é uma primeira lista. O que são tronos? Tronos, literalmente, é um assento, né, em que a pessoa que está sentada nele tem autoridade para julgar, para administrar. Tá? Então, tem a ver com poder, realeza, né? Governadores. Então, alguns afirmam que os tronos, que tanto tronos quanto serafins, quanto querubins, são seres que não estão ligados ao mundo físico. Eles estão ligados à administração do mundo espiritual celestial. Soberanias, também no original, é domínio, poder, senhorio, que pode ser comparado à lista lá
dos domínios ou as dominações, tá? Então, são os dominadores. Quando é do lado do mal, no grego é cosmocrator, krator de poder e cosmo mundial. São seres que têm poder no mundo inteiro, que têm atuação. Por exemplo, principados, eles não têm poder no mundo inteiro, eles têm uma atuação somente no país que eles são destinados, mas as dominações ou os domínios, eles têm poder no mundo inteiro, eles podem atuar em qualquer país, podem interferir em qualquer coisa, tanto os que são celestiais quanto os que são demoníacos. E aí vem os principados. No grego, arquê, como eu te falei, os primeiros, os mais poderosos, mas eles estão relacionados já à guerra espiritual com o mundo aqui. Então, estes três que eu falei primeiro, que é serafins, querubins e tronos, eles são seres celestiais, não tem a ver com o mundo físico. Tá. Serafim, saraf, significa literalmente aquele que pega fogo, que queima. Ele, a raiz desta palavra no hebraico também tem a ver com veneno da cobra, por exemplo. Por quê? Porque eles são tão poderosos que eles queimam aquilo que eles tocam. É muito interessante porque a única vez que aparece a palavra serafim na Bíblia está em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, Isaías está no templo, morreu o rei Uzias, ele está muito triste, está chorando, que era amigo dele, pessoal. E aí o mundo espiritual se abre e ele vê o trono de Deus. E ali ele vê os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele fica assim, com aquele sensação de falar, ai de mim, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E aí um serafim pega a brasa do altar, vem e bota na boca dele, e queima a boca dele, e as suas palavras se tornam santificadas. E aí Deus fala, quem enviarei? E aí Isaías fala, envia a mim. E ele se torna o maior profeta de todos para anunciar a vinda do Messias. Então o serafim, qual é a função do serafim? Ficar na presença de Deus, enaltecendo, glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. E eles são seres assim, extraordinários. Não sei se dá para mostrar aí, tem algumas fotos aí a respeito de serafins, que é muito interessante a descrição deles. Ah, é? Uma representação real, você está falando? Em cima do que... Obviamente é uma imaginação a partir do texto, né? Mas a Bíblia fala que eles têm 6 asas, com duas, eles voam de um lado para o outro e tal, né? Consegue ver aí rapidamente? A única vez que eles aparecem está lá no Isaías capítulo 6. Alguns afirmam que eles são seres mais poderosos. Por quê? Porque eles estão mais próximos da glória. Olha isso. Porque ele tem muitos olhos para todo lado. Isso tem a ver com sabedoria. Eles têm 6 asas. Essa é uma das representações. Obviamente, quando você lê o Isaías, você fica imaginando como é que pode ser, né? Não é que eles têm que ser assim, necessariamente, né? Depois vem potestades, que no grego é exousia. O que é exousia, potestade? Eu vou ler aqui a tradução do dicionário que diz: poder de escolher, liberdade de fazer como quer, autoridade, aquele que é dotado de poder para decidir, influência, direito, privilégio de reger ou governar. As potestades são seres espirituais que atuam em áreas específicas. Por exemplo, área sexual. Por exemplo, a área das mídias. Eles são seres que estão nas regiões celestiais, ou seja, nos ares, as potestades dos ares. Então eles atuam em áreas específicas e têm autoridade para fazer o que quer. São seres altamente poderosos para influenciar, para, por exemplo, dirigir nações para algumas áreas específicas. Por exemplo, fazer com que algumas nações se tornem tirânicas, comunistas, para fazer que outras nações se tornem democráticas, mas completamente voltadas para o dinheiro. Então são potestades, eles atuam livremente
em áreas específicas. A segunda lista que eu acho muito interessante, que é uma das principais usadas, é de Efésios 6:2. E aí Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é o mundo físico, mas contra principados, potestades, dominadores ou dominações, né, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é esse mundo tenebroso? Então, principados, quem são os principados? Do lado angelical, a gente tem Miguel, o príncipe de Israel. Agora, do mesmo jeito que tem Miguel para Israel, eu creio que cada nação tem um príncipe angelical para defendê-la. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, todos. Por que eu posso dizer isso? Porque do lado do mal também tem. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 10, Daniel está orando por 21 dias, pedindo a Deus que Deus revele o que vai acontecer com o povo de Israel. A gente sabe que Daniel foi levado para a Babilônia, para o exílio da Babilônia, muito jovem, com uns 19 anos. E ele sabia, pela profecia de Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos. Agora ele está com perto de 90 anos, ele falou, está acabando os 70 anos. Quando é que o Senhor vai nos libertar? E ele começa a orar, a jejuar por 21 dias, e de repente aparece um anjo, que muitos acreditam ser o anjo Gabriel. Porque isso aqui no capítulo 10, mas no 8, Gabriel se revela a ele para trazer uma mensagem. Então muitos acreditam... Gabriel foi que também revelou a Maria que ia receber Jesus. Gabriel revelou a Zacarias que ele ia ser o pai de João Batista. Ele é o maior de todos os mensageiros. Tá? Por isso que alguns o colocam no nível de principado. Bom, quando Gabriel chega, ele comenta uma coisa muito interessante. Olha, no dia que você começou a orar, ou seja, 21 dias atrás, eu parti. Só que o príncipe da Pérsia me impediu, me resistiu. Olha, príncipe da Pérsia é um principado. Porque quem pode resistir um demônio poderoso? Um demônio poderoso da Pérsia, ou seja, onde estava a área de jurisdição dele? Sim. Na Pérsia. Ele falou, o príncipe da Pérsia me resistiu. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Porque será que eles, antes de caírem, já tinham essa função ou assumiram na queda? Que pergunta maravilhosa. Tem essa resposta? Nunca pensei nisso, mas... Então... Cara, é demais. É possível que eles já tivessem essa jurisdição. Exato. Só que eles mudaram de lado. E aí é como se você tivesse uma cidade, uma pessoa que era legal e de repente ela virou um demônio. Muito bom essa pergunta. Nunca tinha pensado nessa eu tava pensando agora. De repente eles já tinham essa função, viraram de lado e continuam com esse domínio, né? Com essa autoridade. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria antes pontuar o seguinte. Então a gente já descobriu nesse texto que do lado demoníaco, do Império das Trevas, um principado é chamado do Principado da Pérsia e outro da Grécia. Então a gente pode inferir que todos os países têm o seu principado negativo. E do lado positivo, na Bíblia só tem um arcanjo que é chamado pelo nome, que é Miguel. E ele é o arcanjo de Israel. Nós podemos também inferir que há arcanjos para cada um dos países. E nesta luta,
a atuação desses principados, ela é crucial para determinar qual o viés que aquela nação tem. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa na Inglaterra, o que eles têm de especial? O que tem lá diferente ou que marca a nação da Inglaterra? Além de ser uma ilha? Não, pensa na questão cultural. Ah, tá. O que tem de... literatura. Vai lá. E aí, ajuda aí, Lene. Quem que você pensa? Quem é a figura mais proeminente da Inglaterra? Eu penso em Shakespeare, olha que louco. Não. Quem que você pensa? Ele tá de brincadeira. Quem que você pensa? Lene, você. Eu pensei... É que eu esqueci o nome dele, daquele descabelado lá que aparece... Qual descabelado? Vocês estão da cultura pop. Rei Arthur? Vocês estão fora do mundo. Quem? Rainha, meu amigo. Ah, sim. Rainha vem depois, aí, né? Tá. Não é? Quando você pensa em Inglaterra, você não pensa em realeza? Total. Príncipe Charles, rainha... Príncipe Charles, a rainha Elizabeth. A Inglaterra... Até hoje, né? Ela tem este espírito de realeza, de nobreza, o povo gosta. Os caras falam Manchester City. Tamo mal ainda. E ainda tá apanhando pra caramba, né? Então, o que eu quero dizer? Eu acredito que quando Deus cria uma nação, ele dá a ela dom redentor. E este príncipe que representa aquela nação é quem empodera aquela nação com este dom redentor. Por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos, qual é a marca dos americanos? Putz, aí é dólar, sonho americano, riqueza, prosperidade, way of life também. Não é? Eu acredito que o dom redentor que Deus deu para os americanos é um dom de prosperidade. Mas do outro lado, o principado que antagoniza nos Estados Unidos é Mamon. Que é do dinheiro? Que é o demônio do dinheiro, das riquezas. Porque o dinheiro ele pode ser um instrumento maravilhoso para ajudar as pessoas, para dar uma vida melhor, ou pode ser uma ruína, porque por dinheiro as pessoas fazem qualquer negócio. Então, eu estou te explicando isso porque cada nação tem um príncipe de Deus, como Miguel é para Israel, mas tem um principado que também atua para antagonizar aquele dom redentivo e gerar naquela nação... E tem uma constante batalha entre eles. E dependendo de quem você convida, quem você deixa dominar sobre a sua vida, a atuação desses espíritos celestiais vai ser maior de um lado ou de outro. Então, eu acho que para cada uma das nações existe um príncipe de Deus e um demônio, e um principado do mal. Então, potestades são dominadores, né? Potestades, exousias, tem a ver com essa autoridade, com essa habilidade. E na minha opinião, a exousia, a palavra vem do grego, né? Ousia é ser e estar. E ex é para fora. Então, é aquele indivíduo que tem um carisma que sai para fora. Por exemplo, qual a pessoa mais carismática que você conhece? Jim Carrey é um cara assim. Silvio Santos é um cara carismático. Silvio Santos. O que o carisma faz? Ele encanta, ele convence multidões. A exousia, os seres chamados de potestades, eles atuam, os que são do lado do mal, para quê? Para levar as pessoas através de convites que são irresistíveis, de um poder magnético, Então, por exemplo, o dinheiro é uma coisa que atrai demais, o sexo, a beleza, a fama, todas essas áreas são áreas em que as potestades atuam. A televisão, a mídia, eles estão em todas essas áreas. Por quê? Porque qual é o propósito deles? É serem usados para que Satanás seja o senhor das pessoas. Lembrem-se, o que o diabo queria? Ele queria a adoração de todo mundo. Eu vou levar o meu trono acima de Deus.
Por que eu vou adorar a Deus? Porque eu vou ser o chefe da adoração, se eu posso trazer adoradores para mim. Então, as potestades atuam nestas áreas de influência, né, de encantamento, para que as pessoas se entreguem para os demônios. Por que tantos cantores de sucesso fizeram pacto com o demônio? Porque ele tem esse poder de dar essa fama? Muitos deles não sabem, mas muitos fizeram pacto em troca dessa fama. Como assim não sabem? Fizeram pacto sem saber? Tem gente que começa a, vamos dizer assim, a servir a Satanás, a acreditar nas suas mentiras, usar dos seus meios, nas suas feitiçarias, não sabem que quem está lá é o diabo. Entendi. Mas tem gente que não, que faz pacto de sangue, que vai lá para as encruzilhadas, sabe fala, exatamente. Me dê. Eu já orei por uma pessoa que ela veio até a mim, ela estava na igreja, entrou na igreja dizendo que estava lá para atrapalhar, depois, né, que ela foi liberta, mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou e no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito, porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Nossa. Eu não tenho mais como ser livre disso. Ela achava que tinha perdido a alma e ela tinha perdido, que não tinha perde mesmo? Não, o sangue de Jesus é mais poderoso, velho. Eu falei, você está enganado, não tem nada que Jesus não possa quebrar. Não tem um sangue mais poderoso do que o de Jesus. Você ofereceu o seu para o diabo, mas eu quero dizer que Jesus ofereceu o dele para você. E aí no final ela falou, então tem jeito para mim? Sim. Aí ela falou, então ora para mim, me ajuda. Quando eu fui orar para ela começar a confessar Jesus e renunciar aos pactos, o demônio veio com tudo, ela é minha, falando grosso, querendo, entendeu? E eu falei, você vai sair, você não vai sair porque não é no meu poder, não é na minha força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos, é em nome de Jesus, sai, demônio. Ela saiu, o demônio saiu e ela entregou a vida para Cristo. Então, assim, alguns cedem a esse encantamento sem saber, outros cedem sabendo que ele vai dar em troca. E essas exousias ou potestades significam isso, esses seres poderosos que atuam na mente das pessoas com encantamento, com engano e tudo mais. Tem alguma pergunta para fazer desse? Tem alguma coisa por enquanto aí, Helene, pra gente seguir aqui? Eu separei umas perguntinhas aqui, rapidinho. Tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que é do Noel Sobrinho. É o papai? É. Ele fala assim, ó. Não é o papai. Entendeu, Lênin? É que quando você falou, Noel, papai, eu demorou um pouquinho. Tá ao contrário, né? Noel. Inverteu a ordem, eu já me perco. Tá. Ó, o Noel, ele tá falando aqui o seguinte: quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos para se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam ou têm inveja do homem a esse ponto? É medo do abismo, né? É Noel, né? Noel. É muito boa a pergunta dele. Noel é o seguinte... Dá o contexto, né, para quem não conhece esse trecho. O contexto é o seguinte, Jesus, o contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum, que está no norte do Mar da Galileia, e vai para o sudeste do Mar da Galileia, onde está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já, uma das Decápolis, das 10 cidades gregas que tinham naquela região. Ali tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas e todo mundo tinha medo dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado do lago, ele diz, vamos passar para o outro lado. E de repente acontece um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordaram, Jesus falou, Senhor, não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. Aí eles, uau, quem é esse? Que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem. Só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessas cenas. Imagina o impacto disso. Eu queria ser, não é? Eu já falei muitas vezes. Você tá vendo eu isso? Queria ser uma mocinha. É, só pra ver a presença
desse ser do extraordinária, né? Devia ficar. Devia ser uma coisa de. Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar uma tempestade? O livro de Hebreus diz: aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade.